Ok. Pastor Joel, amados, ele está pedindo só para justificar que ele vai ter que estar saindo. Amém? Mas nós vamos dando aqui, seguindo, não é? Com o que foi já determinado. Amém, amados? Glória a Deus. Meus amados, nós vamos buscar ser o mais breve possível, com vista à hora, não é? Que já está avançada, mas nós terminamos falando sobre como defender a verdadeira igreja, não é? Como defender o Evangelho, como defender a nossa fé. Quiséramos ter bastante tempo para falar de várias outras ideologias, tendências, filosofias que têm vindo para destruir, para, de uma certa forma, acabar com a igreja do Senhor Jesus Cristo. E como falamos, nós não podemos ficar calados, nós temos que nos levantar, porque o Senhor, Ele é a cabeça da igreja, Ele é o arquiteto, Ele é o fundador, mas Ele usa pessoas, Ele usa você, Ele usa a mim, para combater o bom combate da fé, para que nós possamos falar do que está acontecendo e, através da sua palavra, que é a espada, podermos usá-la para defender a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós ficamos para falar sobre a ideologia de gênero, mas nós temos que denunciar todas as investidas do inimigo que vem contra a igreja do Senhor, denunciar o pecado, confrontar os valores que estão querendo ser implantados dentro da igreja do Senhor, com os valores da palavra de Deus. E assim, diante disto tudo, nós não podemos nos calar. Nós não podemos, amados, ficar tão somente orando e jejuando. Nós temos que fazer algo mais. Nós temos que se apresentar como bons soldados, que sabem manejar a palavra de Deus. E como nós falamos, santificando a Cristo nas nossas vidas, nos preparando e também combatendo com amor e com alegria. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é coluna da firmeza e da verdade, como nos diz Paulo em 1 Timóteo capítulo 3 e o versículo de número 15. E nós temos como missão não apenas anunciar o Evangelho, mas denunciar os pecados e os valores mundanos dos homens e defender o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, não permitindo que nada disto venha dominar ou influenciar as nossas vidas. Com o próprio apóstolo Paulo falando para Timóteo, ele fala lá em 1 Timóteo capítulo 1, no versículo 18 ao 20. E em segundo lugar, nós temos que ensinar a igreja a viver os valores do reino de Deus. Não podemos nos associar com as novas tendências. Não podemos, como já foi falado aqui, o pastor Naline
ficar na pregação de um evangelho soft, um evangelho light, um evangelho manco, que vai produzir uma geração de cristãos que vão ser sempre levados pelas tendências que vão estar surgindo e, consequentemente, isto vai decaindo a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas como nós já lemos aqui na primeira parte, a palavra de Deus nos diz que nem as portas do inferno podem com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Por mais tendências que se levante, por mais filosofias que se levante, por mais ideologias que se levantem para destruir a igreja do Senhor Jesus Cristo, Ele vai levantando homens, Ele vai levantando mulheres, cheios do seu Espírito Santo, determinados a pregar e a ensinar o evangelho genuíno da palavra de Deus. Então, amados, como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós temos a obrigação de viver e ensinar os mais elevados princípios éticos e morais do reino de Deus. Porque senão, amados, se afrouxar, nós vamos perder a rédea, e aí a coisa fica difícil. A verdadeira mensagem do Evangelho não se conforma com discursos politicamente corretos, mas aos elevados padrões de santidade divina que nós encontramos na palavra de Deus. É isto o que a igreja precisa. A igreja não precisa, amados, de novidade. Tem muita gente que quer trazer novidade. Tem muita gente que quer trazer filé mignon, lagosta, e isso e aquilo outro. E isso pode muitas vezes dar até má digestão. Mas se a gente fica com arroz e feijão, a gente vai adiante, a gente vai seguindo de vitória em vitória, e a igreja vai sempre vencendo. Assim como obreiros, além de ensinarmos e vivermos os valores cristãos, nós devemos denunciar, nós devemos combater, nós devemos defender dessas inversões dos valores do pecado e dos valores mundanos. Nós não podemos nos calar, nós não temos que ter medo, nós não temos que ter medo de combater essas tendências que querem penetrar, que querem tomar a igreja. Nós não temos que ter medo, seja onde seja, nós temos que falar, nós temos que pregar, nós temos que ensinar, porque senão, amados, nós vamos perder a rédea, e isso depois, para tomar, fica mais difícil. Mas voltando ao assunto das ideologias, a ideologia de gênero, que nós não aceitamos e temos que defender o evangelho desse terrível ataque do inimigo contra a igreja do Senhor Jesus Cristo, que tenta formar no mundo uma geração contrária aos propósitos de Deus. Pois a ideologia de gênero, essa nós não cremos, nós cremos na ideologia de Gênesis, essa sim nós aceitamos. Mas há algumas décadas atrás surgiu uma filosofia com novos termos para se designar novos comportamentos sociais. E esta nova filosofia, ela ficou chamada de reengenharia social. E daí foi aonde surgiu a ideologia de gênero. Muitos já conhecem seus termos e até mesmo suas filosofias. Mas ainda tem muitas pessoas que não entendem claramente o que é e o que pretende, ou que tipo de impactos sociais essa ideologia pode causar, não somente na sociedade, mas também na igreja do Senhor Jesus Cristo. Veja, amados, a ideologia de gênero trata-se tão somente de uma ideia, é uma filosofia, é uma tendência dos tempos da pós-modernidade.
Isso não se trata de algo concreto, algo cientificamente comprovado, portanto, não deve ser considerada uma verdade absoluta. O conceito da ideologia de gênero foi criado por sociólogos que estavam reunidos em uma conferência da ONU, na cidade de Pequim, no ano de 1995. E lá foram apresentados ao mundo temas relacionados com a igualdade de gêneros para as futuras gerações. Então, desde então, a ONU ela tem se esforçado na divulgação e incentivo dessas ideias, pressionando os países a aderirem a essa nova ideologia. Desta forma, a ideologia de gênero tem se solidificado na cultura global, de tal maneira que já afeta a compreensão da família, dos papéis de homens e mulheres na sociedade, e repercute em todas as esferas, na esfera política, legislativa, educacional, comportamental e religiosa. Em suma, a ideologia de gênero prega nada mais, nada menos que a ausência de sexo, o que, segundo ela, ninguém nasce homem ou mulher, ou seja, todos nascem iguais em sua sexualidade, e que esse gênero, masculino ou feminino, ele vai ser construído com o passar dos anos, através de influências sociais que aquela pessoa vai estar recebendo. Assim, eles decidiram começar a influenciar as crianças e também os adolescentes. Por quê? Porque esta geração, este tipo de pessoas, crianças e adolescentes, são os que estão mais abertos para as novidades do que os mais velhos, porque os mais velhos já têm alguma opinião formada. As crianças, os adolescentes ainda estão em fase de transição, então são essas pessoas que são mais fáceis de se impor uma nova tendência, uma nova ideologia. Então eles impõem assim a desconstrução mental e social das crianças e adolescentes. É justamente aqui onde entra um dos objetivos da criação da reengenharia social, que é algo diabólico que visa mudar drasticamente o comportamento da sociedade no futuro, sob a alegação de defender a diversidade sexual. Então, uma vez que a família e a religião são tidas como vilãs para a ideologia de gênero, isso hoje em dia está acontecendo principalmente através das escolas, onde essas ideologias estão sendo difundidas. Assim, a ideia é que, em pouco tempo, todas as escolas sejam obrigadas a ensinar essa ideologia, o que vem a desrespeitar não somente as etapas de crescimento infantil, mas também a autoridade dos pais sobre a criação dos seus filhos, bem como também o que? O direito sobre a religião. E isso é uma coisa que nós, como Igreja do Senhor Jesus Cristo, não podemos aceitar, porque o fim disto tudo é a criação de uma nova geração que não vai ter respeito pelas coisas de Deus. E o fim disso tudo é para chegar a acabar com a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Isso é o que eles querem com o Evangelho. O que eles querem é destruir com a palavra de Deus. Aonde eles querem chegar é aí. E para isso, como eles tentaram já de várias formas, tentaram as arenas, tentaram matar, queimar os cristãos, fazer tudo isso e nada aconteceu, então eles agora reinventaram uma nova forma
para destruir. Como vamos destruir? Criando uma nova geração de pessoas alheias, totalmente diferente às coisas de Deus, que não vão querer nada com Deus, que não vão ter respeito aos pais, que não vão ter respeito à religião dos pais, que vão seguir os seus próprios caminhos. Então, isso é justamente para destruir com a igreja do Senhor Jesus Cristo. O fim de tudo é este. E nós, o que é que vamos fazer? A gente vai ficar trancado nas quatro paredes, a gente vai ficar aqui só, irmão, vamos ter que orar, porque a coisa está difícil, Jesus está voltando, mas Jesus, a gente não sabe a hora e o dia que Jesus vai vir, a gente não sabe o ano que Jesus vai vir. E como o irmão falou, se Jesus demora 60 anos, como vai ficar a igreja durante esses 60 anos? Como vai ficar a condição da igreja com essa geração que está vindo? Não é? Nós temos até aqui, como o irmão, o pastor, Gileade falou, não é? A geração Z, não é? Mas vai vir outra, da 2018 é a geração Z, mas de 2018 para frente vai vir outra geração. Amados, as crianças que nascem agora, no ano de 2018, as crianças que nasceram esse ano, elas são totalmente diferentes das crianças que nasceram há 4, 5 anos atrás. O mundo que elas estão vendo, a forma como o mundo está correndo, fluindo, as coisas como estão acontecendo, é totalmente, a mentalidade da criança que vai nascer no ano de 2019, vai ser totalmente diferente da criança que nasceu no ano de 2015. Totalmente diferente, a coisa está indo rápido, rápido, rápido. E nós vamos ficar somente dizendo, vamos esperar que Jesus venha logo, irmãos, porque senão a coisa vai acabar. A gente tem que orar, temos que orar, irmãos, temos que jejuar. A igreja não pode parar de orar, a igreja não pode parar de jejuar, mas a igreja tem que levantar a sua voz. O Senhor nos colocou aqui para isso, para defender. Quem está em jogo, amados, com essas ideologias, essas tendências contemporâneas, é o Evangelho, é a palavra de Deus. É a igreja do Senhor Jesus Cristo. É isto aí que eles querem destruir, que eles querem acabar. E nós, como obreiros, como ministros, como crentes, nós temos que levantar a nossa voz. Não podemos ficar com medo. Maior é o que está conosco. O Senhor nos levanta, amados, para esta última hora e mostrar para este mundo que a igreja é a verdadeira, que a Bíblia é a verdade absoluta, que a nossa fé, ela está fundamentada, não é em mito, não é em ideologias, a nossa fé, ela está fundamentada na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é a verdade. A palavra de Deus nos diz, amados, que Deus fez o que? Homem e mulher, macho e fêmea os criou. Deus não fez o ser humano para que depois, dependendo do meio onde ele está vivendo, ele escolha ser homem ou ser mulher. Não, macho e fêmea os criou. E outra coisa, ele criou em momento diferente, ele criou de formas diferentes. Ele criou com características biológicas diferentes. O homem e a mulher são diferentes, é totalmente, as estruturas biológicas, tudo é diferente. Mas eles querem dizer que não. Veja, com a criação do homem e da mulher, aí o que é que Deus fez? Deus instituiu a família. A família. Tudo estabelecido por Deus para que tivéssemos o quê? Uma sociedade perfeita. Pois a sua palavra nos diz que Ele tudo fez esplendidamente bem. Deus não errou, não. Deus fez tudo certo, amados. Deus fez tudo certo. Agora a queda do homem trouxe o pecado. E com o pecado foi a escolha do homem. Com ele começou a entrar todas essas coisas no mundo. Junto com ele vieram os desejos caídos, que sempre os acompanham. Assim, desejamos fazer sempre tudo aquilo que não devemos.
tudo aquilo que traz destruição para a nossa própria vida, tudo aquilo que é contrário ao já estabelecido por Deus e que acaba sempre nos afastando dele. A vontade do homem é essa. É por isso que está se levantando novas tendências, porque a carne está levando o homem a isto, a esta tendência. O homem caído produziu uma família caída e, consequentemente, produziu uma sociedade caída. Mas nós vemos através da palavra de Deus que é a verdade absoluta, que Deus sempre teve um plano de resgate, e este plano se chama Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Por isso a gente não pode se calar, a gente não pode, a gente tem que defender a palavra de Deus, defender a nossa fé, defender as nossas crianças, defender a igreja ou a geração que vai chegar depois de nós. É esta geração que está vindo aí atrás que a gente tem que defender, para que eles aprendam o que nós temos aprendido. E amanhã, e daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, eles possam estar pregando esta mesma palavra e alertando a própria igreja e dizendo: nós vamos vencer, nós vamos lutar, não podemos nos calar diante do que está vindo de novo daqui a 10 ou a 20 anos, que nós não sabemos nem o que poderá ser. É esta geração que vem aí atrás que nós temos, amados, que mostrar para eles que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, é a verdade. Porque os inimigos da igreja, juntamente com o seu chefe, Satanás, eles querem a dissolução da igreja. E nós temos que fazer como a palavra de Deus nos diz lá em Isaías, capítulo 62, e versículo 6. Sobre os teus muros pus guarda, que todo dia e toda noite se não calarão. Ó vós que fazeis menção do nome do Senhor, não haja silêncio em vós. Esta é a atitude que nós temos que ter. Veja, amados, como já falamos, esta falta de valores, moralidade, espiritualidade, elas estão acontecendo nos nossos dias por causa dessa implantação desta filosofia chamada reengenharia social, que é um termo utilizado para descrever um método de ataque onde alguém faz uso da persuasão, abusando da ingenuidade ou confiança do usuário, impondo inconscientemente seus valores. Veja, amados, para isto, para terminar, nada disso acontece por acaso ou aleatoriamente. Nós temos que entender que nós estamos diante de uma guerra. E é uma guerra espiritual, e é contra um reino bem formado, bem instruído. As coisas não acontecem de qualquer forma. Eles são muito bem organizados, eles são muito bem preparados em todas as áreas. Eles são muito preparados com todas as artimanhas para destruir com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso que a gente tem que estar pronto para o combate, como nos ensina a palavra de Deus, no livro de Efésios, capítulo 6, do versículo 10 em diante, vestidos com a armadura do Senhor, preparados mesmo, amados, instruídos na verdade. Veja, através da reengenharia social, foi criado por um homem chamado Joseph Overton. Ele viveu entre 1960 a 2003. Ele foi vice-presidente de um
think tank, ou seja, é um grupo de formadores de opinião. São pessoas, são pensadores. Eles se juntam são um grupo que forma opinião na sociedade. Esse norte-americano participava deste grupo, que era do Mackinac Center for Public Policy, o Centro Mackinac para Políticas Públicas. Eles inventaram, então eles criaram aí o que eles começaram a chamar a janela de Overton. E a janela de Overton é um modelo que eles criaram, onde se pode demonstrar como um pequeno grupo de pensadores ou formadores de opinião podem mudar de forma intencional e gradual a opinião pública. A opinião de uma sociedade em relação a determinado tema, eles vai de algo assim. Por exemplo, intolerável, algo impensável. Algo impensável. Se você pensar bem, as pessoas que têm mais de 50 anos, há 50 anos atrás, há 30 anos ou 40 anos atrás, jamais você poderia pensar que uma ideologia como a ideologia de gênero estivesse sendo ensinada em escolas públicas, em escolas. Jamais você poderia pensar isso, uma coisa dele, é uma aberração, era uma coisa horrível. Então, é uma coisa intolerável, é uma coisa impensável. Aí de intolerável, de impensável, ela passa para ser radical. Através deles, eles vão formando pouco a pouco a opinião das pessoas, e aí de intolerável, de impensável, ela já passa a ser radical. De radical, ela passa a ser aceitável. De aceitável, ela passa a ser algo sensato. De sensato, ela passa a ser algo consensual. E daí, ela passa então a ser algo consagrado em políticas públicas. Então, essa gradação, ela corresponde a outra. Por exemplo, algo proibido, aí depois de proibido, ela passa a ser proibido com ressalvas. Aí depois de proibido com ressalvas, ela passa o que agora a ser neutro. Aí depois de neutro, ela passa a ser permitida com ressalvas. E depois de permitida com ressalvas, ela passa a ser permitida livremente. Então esse é o modelo, essa é a forma que eles usam para trazer essas novas tendências para a sociedade. Assim, quando esse grupo de formadores de opinião, eles querem promover uma ideia, e que essa ideia está fora da opinião pública, então, e que eles consideram isso algo impossível, então eles começam a usar essa fórmula, eles começam a usar esse sistema, porque a sociedade não aceita. Mas aí eles adotam esse modelo de Overton, que é essa série de procedimentos graduais que fazem as pessoas mudar completamente de ideia em pouco tempo. Por exemplo, vamos dizer, se eles querem implantar uma ideia de comer carne humana, não é? Comer carne humana, uau, isso é algo impensável. Comer carne humana? Isso é algo impensável. A gente não aceita isso. Isso não se discute em mídia e, em geral, entre as pessoas, ninguém fala sobre isso. Quem vai estar conversando sobre comer carne humana? Ninguém quer saber disso, não é? Mas aí eles começam a trabalhar esse assunto. E o tema passa de completamente inaceitável para
radical. Assim, eles começam a alegar que deve-se haver liberdade de expressão. Não se fala, mas tem que ter liberdade de expressão. Ou seja, não tem nada a ver. Você não sabe onde ele quer chegar, mas, por exemplo, por que não se pode falar de comer carne humana? A gente tem que ter liberdade de expressão. Não é? Não deve haver tabu com relação a isso. A gente pode conversar sobre isso. A gente pode falar sobre isso. Aí começam os temas timidamente a ser discutidos em pequenas conferências, não é? Onde eles buscam obter uma declaração de um cientista respeitável. Eles querem um nome que seja respeitável no mundo, não é? E aí, quando eles pegam uma palavra de alguém, algum apoio de alguém assim, aí eles buscam promover um debate científico, não é? Porque um médico fulano de tal falou alguma coisa, então eles começam agora a debater, a promover um debate científico, e eles criam que, digamos, vamos dizer, uma associação de canibais radicais. Aí essa associação de canibais radical, eles começam a jogar esse nome na mídia. É uma associação nova, está surgindo, não é? Nas redes sociais, nas revistas, nos gibi e etc, não é? E aqui o tema já deixa de ser tabu, não é? Já deixa de ser tabu, porque já está saindo nas redes sociais, já está sendo introduzido, não é? Já está no espaço que eles chamam de espaço informativo. Aí já está lá dentro. Aí vai para a etapa 2, não é? Aí nessa etapa o tema do canibalismo passa de radical para a área do possível. Os cientistas continuam a ser citados. Aí agora é criado um nome elegante, já não é mais canibalismo, não é? Mas aí é outro nome, antropofagia, é outro nome, um nome científico, não é? Aí posteriormente esse termo passa também a ser considerado ofensivo, e a prática começa a ser designada, suponhamos, por antropofilia. Aí eles vão mudando, o objetivo é desligar a forma da designação do seu conteúdo. Desconectar o nome, porque canibalismo é um nome mais pesado, não é? Eita, mas isso aí é comer carne. Mas aí quando fala outro nome, antropofilia, aí uau, que nome bacana, né? Tá até para usar numa pregação. Só para descontrair um pouco, eu conheci um irmão uma vez, ele aprendeu um nome muito, ele achava aquele nome bonito, paraplégico. Ele disse, uau, que nome lindo, paraplégico. E ele gostou, e ele ficava só com aquilo, paraplégico. Aí um dia deram a oportunidade dele para dar um testemunho. Aí ele subiu no público e disse, irmãos, eu estou muito feliz de estar aqui com todos vocês, com esse sorriso paraplégico. Mas muda o nome, já não é mais canibalismo, é outro nome, para desconectar daquilo lá. Para a pessoa, quando fala canibal, ele carne humana, mas quando fala esse outro nome, aí já desconectou daquilo lá, não é? Então, desligar a forma da designação do seu conteúdo. Paralelamente, é criado um precedente histórico de apoio. Não é como é ideologia, tudo não tem nada de verdade concreta, não é? Pode ser um fato mitológico, não é? Pode ser um fato atual ou apenas inventado, não é? Lembre-se, estamos falando de ideologia, não é verdade comprovada. Essas tendências todas, é tudo isso que está acontecendo, não é? E vai contribuir isso para legitimar a prática. Então, o principal objetivo dessa etapa é retirar parcialmente a antropofagia da ilegalidade, nem que seja num único momento histórico. É trazer algo que faça com que isso seja já uma necessidade.
seja algo que pode, em realidade, ser uma necessidade do ser humano. Aí eles passam para a terceira etapa, não é? A fase do possível. Ele sai da fase do possível para a fase do racional ou neutro. Aí onde eles apresentam argumentos com necessidades biológicas, não é? Pode-se afirmar, o desejo de comer carne humana pode ser algo genético, é algo da própria natureza, é algo que já está lá dentro do ser humano, é algo que ele tem essa necessidade dentro de si próprio, em caso de fome grave, de circunstâncias insuperáveis. Uma pessoa livre, ela deve escolher o direito de poder comer também carne humana. Isso eles vão levando, pouco a pouco, não é? E acordou agora com essa história, né? Não se deve esconder a informação para que todos possam assumir, não é? Agora as pessoas começam a assumir, rapaz, é mesmo, outro dia eu até sonhei com isso. Será que não é verdade? Não é? Será? Outro dia eu estava num lugar e tinha uma pessoa conversando e uma avó, ela estava super preocupada, porque o neto dela, a filha tinha se separado do marido, não é? Tinha se separado do marido. E o neto ficava de vez em quando com ela. E o pai casou com uma senhora. E aquela senhora tinha uma menina, não é? E a menina, ela tinha um quarto todo rosa, todo cheio de boneca, todo enfeitadinho, o quarto da menina, não é? E então o menino, ele ficava com o pai, alguns dias, uma semana com o pai, uma semana com a mãe. E quando ele estava com o pai, eles se mudaram, foram morar com a mulher, e a mulher tinha filha, e a filha tinha esse quarto assim, e o menino viu, o menino pequeno, segundo o que a senhora estava falando, o menino tinha 3 anos de idade, e o menino viu o quarto da menina, aquela coisa linda, e ele ficou falando para o pai: pai, eu quero ter um quarto também assim, de princesa, eu quero ter um quarto assim, que ele nunca teve problemas de família, ele nunca teve um quarto separado para ele e tudo, e quando ele viu aquilo, ele quis. E aí o pai colocou na cabeça, disse: então, meu menino é gay, meu menino é menina, porque ele quer um quarto desse, então é porque ele é menina. E aí estava a briga lá entre as famílias, porque a família da mãe do menino não aceitava isso, mas a família do pai aceitava, e o pai queria, e já queria modificar tudo a vida da criança, não é? Então, amados, são processos, não é? Aí vamos para a quarta etapa do modelo de Overton. Aí, na opinião pública, agora começa a ser criado uma polêmica artificial sobre o tema, ou seja, a sua popularização apoia-se não só em personagens históricas ou mitológicas, mas também em figuras mediáticas atuais. A antropofilia começa a entrar massivamente agora nas notícias, nos talk shows, no cinema, nas músicas, nos videoclipes, não é? E um dos métodos da popularização é o chamado olhe à sua volta. Esse é um dos métodos que eles usam aí, porque você não sabe que um conhecido, um compositor, um cantor, um artista, um jogador de futebol, uma estrela, uma celebridade, ela pode ser antropófilo. Então você tem que olhar isso, e as pessoas têm a tendência de seguir a esses tipos de pessoa. É um nome difícil, né? Então se busca fazer isso. Olhe, talvez aquele artista, ele é isso, aquela artista, ele é isso, não é? Então nessa etapa, o tema agora é lançado
no top da atualidade. E aí começa a se reproduzir automaticamente na imprensa, no show business e na política. Então, nessa etapa aí, para justificar os adeptos da legalização, é utilizada a humanização dos adeptos, não é? São pessoas criativas, os antropófilos são vítimas da educação, não é? São pessoas que tiveram problemas, que passaram por isso, que sofreram, e por isso que eles tiveram essa necessidade na vida deles, eles começam a humanizar as pessoas. Não é porque eles eram endemoniados, não é porque eles eram pessoas más, mas é porque eles tinham essa necessidade emocional dentro deles. Eles foram, alguma coisa fez com que eles fossem levados a isso. Não é? Está humanizando e também amenizando a situação aos olhos daqueles que veem isto como algo terrível. Não é? Coitadinho, é porque ele tem uma necessidade, é porque fizeram alguma coisa com ele ou com ela, não é? Aí daí passa para a etapa 6, a sexta etapa. Nessa fase a prática passa a ser agora um tema popular para o plano político, onde se começa agora a ser preparado bases legislativas, aparece agora grupos de lobby, publica-se pesquisas agora sociológicas que apoiam os adeptos que desejam este tipo de legalização, não é? Se introduz aí um novo dogma, de não proibir isso, e aprovada a lei, aí o tema chega nas escolas, no jardim de infância, e consequentemente a nova geração já não conhece como poderá pensar de forma diferente, ok? Já não consegue. É o que aconteceu com a ideologia de gênero, foi justamente isso, ok? Então hoje tem pessoas que já estão com isso impregnado na sua mente, como o pai desse menino. Se meu filho quer ter um quartinho de princesa, como a irmã dele, não é? Então é porque ele não é homem, ele é mulher, ele é fêmeo, porque ele deseja isso, entendeu? Então isso aí já está na mente, e aí ninguém tira mais da mente desse homem isso, ninguém vai tirar mais. Por quê? Porque ele pensa assim, e as pessoas começam a pensar assim. Então, amados, nesse ponto cabe perguntas: qual deve ser a atitude do cristão, ou de nós como a igreja do Senhor Jesus Cristo, em meio às ilusões das novas tendências, das novas ideologias? Deve restringir-se a sua vida religiosa e familiar? A gente deve se restringir a nós? Vamos falar de nós somos uma igreja brasileira, então nós estamos morando nos Estados Unidos, então a gente não tem nada a ver com isso não, pastor. A gente é brasileiro, a gente está aqui para ganhar o nosso dinheiro, a gente vem aqui para a igreja só para ter o nosso culto, para louvar, adorar, mas com essas coisas que está acontecendo por aí, a gente não tem nada a ver. A gente está aqui para se restringir, pastor, ao que se diz a nós aqui dentro das quatro paredes. O que a gente vem fazer aqui é isso: a gente vem aqui orar, buscar de Deus, buscar um melhor trabalho, buscar um carro novo, buscar uma casa nova, a gente vem aqui adorar, a gente vem aqui fazer isso aí. Será que a gente tem que se restringir a isso, amados, como igreja? Será que a gente deve exercer a piedade vivendo isolado desse mundo, sem participar da vida em sociedade? Será que é isso que a gente tem que fazer? Eu creio que de maneira nenhuma, amados, de maneira nenhuma. Se a gente seja americano ou brasileiro, ou seja o que seja, a resposta
nós temos diretamente da palavra de Deus. Quando Jesus Cristo, no Sermão do Monte, nos afirma, segundo o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 13 a 16, vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique vosso Pai que está nos céus. Nunca houve e não haverá um modelo ideológico salvador ou um político salvador, mas a palavra de Deus apresenta apenas um Salvador, apresenta apenas um vencedor, e o seu nome é Jesus Cristo. Jesus Cristo, a mensagem do reino e do Rei Jesus tem que ser a bandeira do cristão, amados. No entanto, o cristão deve viver com sabedoria, deve viver de acordo com os valores e princípios do reino de Deus, discernindo e confrontando ou pregando contra as ideologias, as tendências, as mentiras contadas pelo mundo e sua cultura decaída, e exercendo assim o seu chamado de levar a verdade do evangelho genuíno a todos. Eu creio, amados, que devemos considerar a tão grande responsabilidade que temos para com a igreja do Senhor Jesus Cristo e seu futuro, dessas ameaças e das que ainda estão por vir, e assim reconhecer que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição dessas fortalezas. Hoje o Espírito Santo de Deus nos convida a nos levantarmos e defendermos o Evangelho, defendermos a nossa fé, defendermos e consequentemente de uma forma geral, por que não dizer, defendermos a igreja do Senhor Jesus Cristo destas novas tendências contemporâneas, entendendo que esta luta, ela não está na esfera humana, mas sim na esfera espiritual. É o inimigo, é o inferno que está por detrás de todas estas pessoas, levantando estas tendências para destruir com a igreja do Senhor Jesus Cristo, mas cheios do Espírito Santo, com vida de santidade, com vida de oração, com vida de consagração, e instruídos, ensinados na palavra de Deus, nós vamos nos levantar e vamos mostrar para este mundo que a resposta não está nas tendências, a resposta não está nas ideologias, a resposta não está nas filosofias, mas a resposta continua em Jesus, em Jesus, em Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Em nome de Jesus, nós vamos continuar sendo vencedores, nós vamos continuar, nós não temos que temer, porque a geração que está vindo aí atrás, elas vão estar firmadas também nesta palavra, elas não vão estar aceitando as crianças das nossas igrejas, elas vão seguir, e daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos, se nós não estivermos mais aqui, elas vão estar pregando esta mesma palavra, elas vão estar pregando santidade, elas vão estar pregando o poder de Deus, elas vão estar pregando que o que o mundo está ensinando é mentira, é do diabo, e que Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Deus vos abençoe.